Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso. Hoje o tema é perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Esse é o nosso tema. Talvez tenha que fazer uma pequena correção na nossa tela, por favor. Perdoa as nossas dívidas. Vamos lá, queridos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9. Que diz assim, Jesus dizendo, vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos estudar um trecho da oração do Pai Nosso, que é muito difícil. Eu acredito que até aqui, diante daquilo que nós estudamos nesta oração, talvez esse seja o trecho mais difícil. Mas eu tenho plena convicção de que Deus quer falar ao seu coração. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que Deus quer comunicar nesse dia. Nós vimos e temos visto que esta oração ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, ela trata da causa de Deus. E a segunda parte trata da causa do homem. E nós já encerramos a primeira parte desta oração. Demos início na semana passada sobre a segunda parte da oração que fala sobre o pão nosso de cada dia. E é muito interessante que na segunda parte desta oração nós encontramos 3 pedidos, gente. 3 pedidos. O pão nosso de cada dia, que representa todas as nossas necessidades básicas. O perdão, que representa todas as questões espirituais. E o livramento sobre a tentação e o mal. E nesses 3 pedidos, nós vemos a Trindade em ação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em ação. É o Pai que atende às nossas necessidades humanas, nos dá o maná do céu, nos sustenta, nos guarda, nos livra, nos dá o pão nosso de cada dia e abençoa a nossa vida e a nossa casa. É o Filho que atende às nossas necessidades espirituais e nos dá o perdão através da sua morte expiatória. E também é o Espírito Santo que nos livra de cair em tentação e de todos os males deste mundo. Mas eu quero meditar na 6ª frase da oração. Qual é? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta é a frase que nós vamos olhar e meditar nesta manhã. Então vamos repetir, você na sua casa, repita esse trecho. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Veja que o tema central desse trecho é o perdão. E vamos falar sobre isso. Gente, o perdão é indispensável à vida e à saúde da gente, como o pão. Veja, assim como o pão está para o corpo, o perdão está para a alma. Ninguém pode viver sem pão.
E ninguém também pode viver sem perdão. Se o pão é necessário para viver, o perdão ele é fundamental para conviver. Registrou isso? E eu queria analisar esta frase desta oração em duas partes. Em duas partes. A primeira parte, que você pode anotar, está no próprio trecho que nós lemos. Perdoa as nossas dívidas. Essa é a primeira parte. Anote, por favor. Perdoa as nossas dívidas. Dívida era o modo como os judeus viam o pecado. Todo pecado era como uma dívida. E olha, existe uma dívida que é financeira, causada por esse mundo que nós vivemos, esse mundo capitalista. E tantas pessoas têm dívidas, não é verdade? Algumas não têm, mas existe uma dívida que todo ser humano tem, que é uma dívida para com Deus. E eu fico pensando, será que nós temos a consciência de que nós somos devedores de Deus? Você tem essa consciência de que você é um devedor de Deus? Nós temos um débito, nós temos uma dívida com Deus, nós devemos a Deus toda a nossa vida, nós devemos a Deus o fato de nós estarmos aqui, hoje, vivos e respirando. Nós somos devedores de Deus, todos nós, sem exceção. Se você pensa que você merece alguma coisa na vida, saiba que você não merece coisa alguma. Tudo que nós temos, tudo aquilo que nós possuímos, queridos irmãos, é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela recai sobre os justos e sobre os injustos. Deus ama você. Você que um dia entregou a sua vida a Ele, Deus ama você, é verdade. Mas Deus também ama aquela pessoa que não é crente, que ainda não entregou a vida a Ele. Ele ama sim, e Ele abençoa muitas vezes essa pessoa, derramando misericórdia sobre ela, para que ela possa reconhecer a sua bondade e senhorio. E aí então, a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Nós estamos aqui nesta manhã por causa da misericórdia de Deus que se renovou nesta manhã, neste dia, sobre a nossa vida. E louvado seja o nome do Senhor pela sua misericórdia. Olha, nós não somos dignos de estar na presença de Deus, porque somos devedores. Somos devedores dele. A nossa natureza é inclinada ao pecado desde que Adão e Eva caíram lá no Éden. Toda a raça humana caiu com eles. Então nós somos naturalmente maus. Tem gente que diz assim, mas eu não sou mau. Eu sou bonzinho. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. O pecado, gente, é como um gene espiritual que assola a nossa vida. Portanto, eu e você, nós não temos direito de reivindicar e cobrar coisa alguma de Deus. Esse negócio, e eu vou dizer algo que eu já disse em outras oportunidades, esse negócio de reivindicar de Deus, de exigir direitos, de colocar o dedo na cara de Deus, isso é pecaminoso, isso é soberba, isso é algo maligno. Porque, como eu sempre digo, se formos bater hoje na porta dos céus, é para dizer, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Ah, Pai, como eu preciso, derrama a tua misericórdia sobre a minha vida.
Porque ao pecarmos, nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, diz as Escrituras, e destituídos estão da glória de Deus. E por isso nós perdemos o direito da presença dEle. Mas eu tenho uma boa notícia. Você gosta de boas notícias? Eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. Existe uma palavra que traduz o caráter de Deus. E qual é essa palavra? Perdão. Anote. Esta é a palavra que traduz o caráter do nosso Deus. Ou seja, o nosso Deus é um Deus perdoador. O nosso Deus é o Deus que perdoa. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos que nós somos devedores de Deus, o Senhor então vem com graça, vem com amor, vem com misericórdia, e em Jesus, Ele nos purifica de todos os nossos pecados e nos liberta de toda a nossa dívida. Aleluia! Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que lindo isso, gente. O nosso Deus é um Deus perdoador. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida, aleluia, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz do Calvário. Gente, quando um criminoso ia para a cadeia, era fixado na porta da cela os delitos que ele havia cometido. E quando ele cumpria o tempo da sua pena, o escrivão do exército romano riscava o escrito de culpa, dizendo para aquela sociedade que aquela pessoa agora não tinha mais dívidas. E o apóstolo Paulo sabia disso. Paulo, que havia visto tantas vezes esta cena, esta imagem, agora então ele escreve na carta à igreja de Colossos, dizendo que Deus riscou o nosso escrito de culpa através do arrependimento. Oh, meus irmãos, o Senhor jogou fora no fundo do mar os meus e os seus pecados. É o que declara as Escrituras. E aos que foram perdoados por Jesus, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, a Bíblia os chama de santos. A Bíblia os chama de santos. Então o Santo Fábio, o Santo Guga, o Santo Ronaldinho, o Santo Oswaldo Junião, o Santo Juan, o Santo Ronaldo, a Santa Maria, o Santo João, o Santo Pedro, o Santo Carlos Alberto, a Santa Sueli. Queridos, é a Bíblia os chama de santos, aqueles que foram perdoados e lavados no sangue do Cordeiro. Amigos queridos, o perdão de Deus é algo extraordinário, o perdão de Deus é algo maravilhoso, e você não precisa mais nada na vida. Diante disso, você não precisa de mais nada. Só o fato de você ter sido perdoado por Deus e Jesus ter pagado a sua dívida ao morrer naquela cruz, na cruz do Calvário, isso é suficiente. E sabe, meus queridos irmãos, às vezes eu fico pensando como nós reclamamos de coisas que nós ainda não possuímos. Como nós reclamamos quando não temos as coisas que nós desejamos. Não é verdade isso? E nós questionamos, e nós murmuramos, mas nós deveríamos, na verdade,
nos alegrar todos os dias, porque o perdão de Deus recaiu sobre nós. E por isso um dia eu e você vamos adentrar as regiões celestiais e nós estaremos salvos para sempre. Então agradeça a Deus todos os dias quando você se levantar. Logo pela manhã, quando as misericórdias do Senhor são renovadas sobre a sua vida, ao você se levantar, agradeça a Deus por esse perdão, agradeça a Deus pelo sangue de Cristo que foi derramado para o perdão dos seus pecados. Louve a Deus, exalte a Deus. Ele é maravilhoso, Ele é um Deus perdoador, que perdoa as nossas dívidas. Mas tem crente legalista. Tem crente legalista que se escandaliza demais com o perdão de Deus. Sabia disso? É muito interessante a parábola do filho pródigo. O pai da parábola, ele foi capaz de perdoar aquele filho perdido, aquele filho rebelde e pródigo, que voltou para casa arrependido. Aquele pai o perdoou, ele recebeu aquele filho sem o acusar de absolutamente nada. Essa é uma figura muito linda. A alegria, gente, a alegria foi tão grande ao ver o seu filho de volta, que o pai manda preparar uma festa. Porque como diz o texto, o filho estava morto, mas ele reviveu. Olha, queridos, essa é a atitude do nosso Deus ao ver uma pessoa arrependida. Que Deus maravilhoso, Ele é o Deus do perdão, Ele é o Deus da graça e da misericórdia. Este Deus, Ele perdoa ladrões, perdoa mentirosos, perdoa prostitutas, perdoa corruptos, perdoa pecadores. Ele liberta da culpa transgressores, como Zaqueu, por exemplo. Oh, queridos, isso escandaliza muita gente. Escandaliza, isso escandalizou na época, nos dias de Jesus. Hoje então, tem muita gente que acha que quando uma pessoa peca, ela tem que pagar e ser esmagada. Tem que ser destruída, tem que ser esmagada. E nós muitas vezes nos colocamos como juízes dessas pessoas, e até mesmo com aqueles que não pecam. É assim que muitas vezes nós nos colocamos, mas Jesus disse: eu não vim apagar o pavio que fumega, não, e nem esmagar a cana que está quebrada. Queridos, se o teu irmão se encontra hoje caído, prostrado, é o momento de você restaurar a cana, restaure a cana que está quebrada. Não de esmagar a cana, mas restaurar a cana. Não se exclui as pessoas porque elas pecaram, de jeito nenhum, mas cuida-se delas. É diferente. Jesus não veio excluir, Jesus veio incluir. É diferente, porque a Bíblia diz que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, meus irmãos, glória a Deus por isso. E é uma coisa maravilhosa que Jesus ensinou. É uma coisa maravilhosa. Jesus, ele disse que aquele a quem muito se perdoa é porque muito se ama. Isso é uma verdade. Se você quer medir o quanto alguém ama você, meça pelas vezes que essa pessoa o perdoou quando você pisou na bola, quando você errou, quando você falhou. A quem muito se perdoa, muito se ama. Você pode anotar isso e repetir isso. Diga: a quem muito se perdoa, muito se ama. E esse é o nosso Deus. Ele é o Deus da ovelha perdida. Ele é o Deus do filho pródigo. Ele é o Deus do perdão irrestrito. Ele é o Deus que triunfou sobre todas as nossas limitações e imperfeições. Ele é o Deus que nos dá a vitória e nos conduz em triunfo. Esse é o nosso Deus. Glória seja o nome dele. Então tudo isso, meus irmãos, é motivo de nós exaltarmos a Deus.
Tudo isso é motivo de nós glorificarmos o seu santo nome, porque Ele perdoou as nossas dívidas. Ele perdoou as nossas dívidas, nós somos devedores de Deus, mas a sua graça um dia nos alcançou e ela está recaindo sobre nós. E hoje eu e você podemos sentir a leveza do Espírito Santo pela sua graça e não pelos nossos méritos. Aleluia! Porque como diz as Escrituras, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor, pela sua graça. Eu e você estamos aqui, porque fomos alcançados pela graça. Um dia o Senhor nos transportou do reino das trevas, e hoje nós fazemos parte do reino da luz. Fomos alcançados pela misericórdia, pela bondade e pela graça de Deus. A Ele honra, glória e louvor. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero falar com vocês a segunda parte desta frase, desse trecho da oração. Perdoa as nossas dívidas, é a primeira. Segunda parte, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vamos falar um pouquinho sobre isso, talvez aqui a coisa aperta um pouco mais, para mim e para você. É muito interessante esse segundo trecho. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Segundo momento dessa ministração. Aqui é até interessante que parece que a gente está diante de uma condicional. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Parece que a gente está diante de uma condicional como se Deus não tivesse poder para perdoar quem não perdoa. Não é isso, gente. Não pense assim. Nós precisamos entender o que é que significa essa parte difícil da oração. Porque é muito possível que hoje existam pessoas que estão em dívida com você. É muito possível. E eu não estou me referindo aqui a uma dívida financeira. Não é isso que eu estou me referindo. Estou dizendo sobre uma dívida moral. De alguém que te ofendeu, te agrediu com palavras, ou até mesmo com gestos. Alguém que mentiu para você. Alguém que nutre ódio por você e você nem sabe por quê. Isso é muito interessante porque tem gente que não gosta da gente de graça. Assim como tem gente que gosta da gente de graça. Eu acho que você já ouviu essa frase, né? Alguém um dia chegou para você e disse assim, nossa, eu gosto tanto de você e é de graça. Mas ao mesmo tempo tem gente que não gosta da gente de graça também. Por nada. Eu não sei, eu não vou com a cara daquele fulano, eu não gosto dele. E às vezes a pessoa nutre um ódio. E você não entende isso. E quando Jesus está dizendo o seguinte aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, Ele está supondo que você já perdoou os seus devedores. Isso é muito interessante. Um sinônimo, meus irmãos, para a palavra perdão é soltar. Anote. Um sinônimo da palavra perdão é soltar. Quando eu perdoo uma pessoa, eu me desprendo dela. Quando eu perdoo uma pessoa, eu me solto. É isso, queridos. Mas quando eu nutro mágoa, rancor, ressentimento, ódio, eu tenho então uma dívida e eu fico preso a essa pessoa. Quando essa pessoa não sai da sua cabeça, é porque tem dívida. Por isso que é necessário liberar o perdão. E eu quero dizer para você que se nós não perdoamos, nós estamos em pecado. Não perdoar é pecado diante de Deus. Você não tem o direito de não perdoar aqueles que ofenderam você. Você não tem o direito, por quê? Porque Deus perdoou você.
Acabamos de falar da primeira parte desta mensagem. Deus nos perdoou. E porque Deus nos perdoou dos nossos muitos pecados, nós não temos o direito de não perdoar o outro. Isso é pecado diante de Deus. Se eu não perdoo, como é que eu posso ser perdoado? Hein? Olhando o versículo de trás para frente, nós podemos entender melhor. Eu preciso perdoar o outro totalmente para usufruir o perdão de Deus. Se eu não perdoo o outro, eu estou devendo a Deus. Eu estou em pecado. Você que não perdoa, você está em pecado. Guarde isso no seu coração e tome uma decisão hoje, porque isso é pecado diante de Deus. Mas quando eu perdoo o outro, significa que eu me liberei do pecado, e aí eu então experimento a plenitude do perdão de Deus na minha vida. E é por isso que a afirmação de Jesus aqui é tão lógica. A gente construindo essa frase ao contrário, de trás para frente, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: assim como vocês perdoaram as outras pessoas, Deus o perdoará. Veja que Jesus está supondo que você já perdoou. E eu pergunto, você já perdoou? Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus relacionamentos? Você já perdoou aqueles que ofenderam você? Porque se nós não perdoamos, nós estamos amarrados, nós estamos presos e em dívida com Deus. Saiba disso. Deus está falando que as nossas dívidas, elas vão além do aspecto financeiro, meus irmãos. Elas entram aqui no campo da nossa alma e do nosso espírito. E se a pessoa é incapaz de perdoar, esta pessoa, ela está em dívida. Alguém já disse o seguinte, né? Alguém já disse o seguinte, que a condição da pessoa que não perdoa é tal que ela está incapacitada de receber o perdão de Deus. Isso é uma verdade. Isso porque ela tem uma pendência no coração. Tem algo que não foi ainda resolvido, tem uma pendência. E se ela tem ainda essa pendência no coração, ela não pode receber a plenitude do perdão e da misericórdia. Se eu fecho a porta para perdoar o meu irmão, automaticamente eu também interrompo o fluxo da graça de Deus na minha vida, gente. Sim. Tem gente que diz o seguinte, mas eu não ofendo ninguém. Eu não ofendo ninguém. Ou então, diante de uma situação, diante de um problema, a pessoa diz assim, olha, eu estou 100% certo. E você que está errado. Você já ouviu isso? Alguma vez? Eu estou 100% certo e você 100% errado. Você que precisa se arrepender, eu não, eu estou certo. Eu já presenciei situações assim. Já presenciei. Deixa eu dizer para você que pensa dessa maneira, que age assim. A nossa capacidade de ofensa, gente, é muito grande. Você não está 100% certo ou certa. Tira isso da sua cabeça. Porque a nossa capacidade de ofensa é grande demais. Nós ofendemos de várias maneiras. Por vezes, palavras mal colocadas, palavras malditas que ferem, que machucam. A gente pode ofender até mesmo negando a misericórdia. Sim, maldizendo, sendo infiel, sendo indiferente, mentindo, enganando, agredindo, e muitas vezes ofendemos até através do silêncio. Às vezes o teu silêncio ofende o outro, que tanto precisa de uma resposta. Então, gente, são muitas as maneiras de se ofender uma pessoa. E aí,
eu quero dizer para vocês que quando nós ofendemos alguém, duas coisas são geradas. Anote, por favor. Quando nós ofendemos alguém, duas coisas são geradas. Primeiro, raiz de amargura. Segundo, falência do convívio. Raiz de amargura e falência do convívio. Quando ofendemos alguém, é gerada uma raiz de amargura. Um crente não pode ofender alguém e ficar impune. De jeito nenhum. Quando uma pessoa ela é machucada, ela é ofendida, em seu coração é gerada uma raiz de amargura. É aquilo que diz o texto de Hebreus, né? Anote aí, por favor, Hebreus 12, 15. O texto fala sobre essa raiz que brota, que perturba, que cresce e mais, contamina. Contamina outros. Mas, quando nós ofendemos, também é gerada a falência do convívio. Porque se você não trata a ofensa, você está fadando esse relacionamento à falência. Aí tem muita gente que diz o seguinte, mas é melhor deixar o tempo resolver. O tempo é o melhor remédio. O tempo resolve todas as coisas. Nem sempre é assim. Muitas vezes, irmãos, o tempo conspira contra. Se você tiver que acertar algo aí na sua casa, nos seus relacionamentos familiares, ou com os amigos, com as pessoas, faça o que você tem que fazer hoje, não deixe para amanhã. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Faça isso hoje, porque o tempo conspira contra. O que é necessário fazer? Poxa vida, o que é necessário fazer? Chame a pessoa. É necessário chamar a pessoa, senta com ela, conversa com ela, ajusta a situação. Se for necessário se humilhar, faça isso, porque os humilhados serão exaltados. Perdoe se te ofenderam. Faça isso e Deus vai conceder graça. Meus queridos irmãos, é aquilo que diz o texto lá de Amós, no capítulo 3, versículo 3. Como andarão juntos duas pessoas se não houver acordo? Não tem jeito. Não é possível, gente, conviver com alguém se não há um acordo. Não é possível conviver com uma pessoa se não existe paz. E se você está vivendo num relacionamento cheio de problemas, cheio de ofensas, você precisa acertar e colocar este relacionamento diante de Deus para que Ele realize um milagre. Clame a Deus por um milagre. Clame a Deus, mas faça a tua parte. Acerte. Quantas vezes nós tivemos que fazer isso? Quantas vezes eu tive que fazer isso? De erros e fracassos que cometi na minha vida, tive que chamar pessoas e acertar e pedir perdão. E orar a Deus para que realizasse o milagre. E quando a gente dá um passo assim em fé, Deus nos honra e o milagre acontece. Dê um passo hoje. Você ofendeu o seu marido? Você ofendeu a sua esposa? Você ofendeu os seus filhos? Você ofendeu os seus pais? Volte, se humilhe, acerte, e Deus vai te conceder misericórdia e graça. Louvado seja o nome dEle, louvado seja o nome dEle, porque com a mesma capacidade que nós temos de ofender, gente, nós temos que perdoar. Tem gente que diz o seguinte, que para perdoar, primeiro ela precisa orar para sentir no coração. Quando alguém diz assim, fulana, você precisa perdoar. Não, primeiro eu vou orar. Tem gente assim muito espiritual, né? Não, primeiro eu vou orar para poder sentir no coração, porque não estou sentindo ainda no meu coração que eu devo perdoar. Queridos, a verdade é que a gente não precisa sentir nada, porque o perdão não é sentimento. Perdão é decisão. O perdão não é uma opção. O perdão é uma ordem. Guarde isso no seu coração. E se Jesus disse que nós temos que perdoar, Ele sabe que podemos. Sim. Mas por que nós não perdoamos?
por uma palavra chamada orgulho. Nós não perdoamos por causa do nosso orgulho. E o orgulho, gente, é tão nojento. O orgulho é tão nojento que é a única coisa que faz Deus rejeitar uma pessoa. Estou dizendo isso porque é a Bíblia que diz isso. 1 Pedro 5,5, que declara que Deus resiste ao soberbo. Ele rejeita o soberbo. Ele se opõe ao soberbo. Ele é contra ao soberbo. Mas ao humilde, ele concede o seu favor, a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia. Em Cristo, eu e você temos capacidade de pedir perdão e perdoar. Aleluia, aleluia. E eu digo mais a vocês, perdão, gente, perdão não é esquecer. Porque tem aquelas frases, jargões, sabe? Tem muita gente que diz o seguinte, olha, para perdoar você precisa esquecer. Aí eu fico pensando, mas como esquecer? Como eu posso esquecer de coisas que marcaram a minha vida? Eu não esqueço de coisas que marcaram a minha vida, as coisas boas e coisas ruins. Eu não esqueço. É impossível, a não ser que eu tenha uma doença chamada amnésia, eu sofro um acidente. Nós precisamos entender, queridos, que a memória é uma parte viva dentro de nós. Não é porque você se converte que a tua memória morre. Não, a memória é uma parte viva que está dentro de mim e de você. Então nós vamos sim nos lembrar de tudo que aconteceu, as coisas boas que marcaram positivamente a nossa vida e as coisas ruins. Mas o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E se esquecer não é passar uma borracha mágica, gente. Pô, o esquecer é dar um novo sentido, um novo significado àquilo que a gente viveu. O esquecer é sermos curados das nossas memórias. É isso que Paulo diz. Quando ele declara, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então a gente não tem como esquecer, meus irmãos. Só esquece quem perdeu a memória. Agora, é muito interessante porque quem ofende por vezes esquece. Mas o ofendido sempre se lembra. Não é verdade? Isso é uma realidade. Agora, o que é o perdão então? O que é o perdão? O que é o perdão? Hein? Anote, por favor. Perdoar é você tomar uma decisão consciente e abandonar a dívida. Perdoar é você tomar uma decisão consciente e abandonar a dívida. Isso é perdão. Isso é o perdão. E o dia que você fizer isso, o dia que você perdoar, o dia que você liberar perdão, o dia que você não querer mais saber dessa dívida, você vai experimentar uma paz. Mas é uma paz que só Jesus pode dar. Só Jesus você vai conseguir dormir o sono do justo, numa leveza, vai dormir bem. Decida hoje perdoar. Aí você pergunta, mas Ronaldo, quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes? Jesus disse que sempre. Resumindo as palavras de Jesus, é isso. Jesus está dizendo para você nesta manhã, quantas vezes você deve perdoar? Sempre. Sempre. E o perdão, gente, é algo que a gente aprende. A gente aprende primeiro, a gente aprende com Jesus. Aprenda o perdão com Jesus, porque Ele perdoou a todos. Pai, perdoa-lhes. Perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que fazem. Ele nos ensinou. Então você pode aprender. Aprenda com Jesus. Primeiro nós aprendemos com Jesus. Ele perdoou todos. E segundo, nós podemos aprender o perdão dentro de casa. Porque, gente, lá, a nossa casa é o primeiro laboratório da vida. É dentro da nossa casa que acontecem coisas que marcam a nossa vida para sempre. Os relacionamentos com os nossos pais, com os filhos, relacionamento conjugal,
com os familiares, com os irmãos, é dentro de casa. E, meus irmãos, perdoar é possível. É sim, é possível. E quando nós não perdoamos, eu queria que você soubesse disso. Quando nós não perdoamos, nós ofendemos a Deus. Deus é ofendido. Aí você pergunta, mas por que Deus é ofendido? Porque Deus é amor, é justiça, Ele é bondade, Ele é misericórdia. Deus não se identifica com mágoa, com rancor, com ódio, com maledicência, com vingança, não. E quando nós não perdoamos, isso agride a natureza de Deus, porque Ele não anda por esse caminho. Deus anda por um outro caminho. A Bíblia diz que quando nós não perdoamos, nós nem podemos ofertar. Não podemos, porque o nosso culto se torna incompleto. Em outras palavras, é como se Deus chegasse para você, neste dia, e dissesse o seguinte: como é que você vai entregar a mim os seus dons, os seus talentos, o seu trabalho, o seu dinheiro? Como é que você vai entregar todas essas coisas para mim se você não dá amor ao seu irmão? Como? É o que a Bíblia diz. Como é que nós podemos amar a Deus a quem não vemos, se não conseguimos amar alguém que vemos? Não tem sentido, isso é extremamente incoerente. É falso, é hipócrita. Se eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu digo que eu amo a Deus e eu não o vejo, se eu amo a Deus a quem eu não vejo, eu preciso amar aqueles que os meus olhos veem. Ah, meus queridos irmãos, a melhor e maior pregação da igreja é o amor e o perdão. Os cristãos, eles são pacificadores. Os cristãos são reconciliadores. Essa é a marca do cristão, do discípulo de Jesus, que segue os passos do mestre. Jesus certa vez disse aos seus discípulos: assim como eu fiz, façam vocês também. E olha que desafio para nós nesta manhã, nesse dia. Jesus está dizendo para todos nós nessa transmissão: assim como eu fiz, façam vocês também. Se Jesus perdoou, vamos perdoar também. Se Ele teve misericórdia, vamos também ter misericórdia. Vamos amar aquilo que Ele ama. Vamos valorizar aquilo que Ele valoriza. E o nome dEle será exaltado e glorificado. E eu quero concluir esse pensamento, esta mensagem nesta manhã, dizendo que é possível restaurar relacionamentos. Você pergunta, é possível mesmo? É. É possível. E como é que a gente restaura relacionamentos? Anote duas palavras. Duas, por favor. Duas palavras. Confissão e reconciliação. Anote essas duas palavras, por favor. Confissão e reconciliação. A confissão, você diga a Deus que você tem uma dívida. Diga a Deus que você tem uma pendência. Confesse diante de Deus. Confesse. E segundo, reconciliação. Reconciliação. Não espera o outro vir até você. Vá você até o outro. Ah, mas Ronaldo, ele que me ofendeu, ele que deve vir a mim. Não. Não importa quem está certo e quem está errado. Se você identifica algo e você precisa acertar, vá com o seu irmão. Vá você na frente. Vá você. Não importa se você está certo ou errado. Vá você ao outro. Faça isso. E olha, como nós aprendemos aqui nessa comunidade, lembro muito bem do meu pai, quando ele falava sobre os relacionamentos, ele dizia sobre 3 palavras importantes num acerto, num problema de relacionamento. O que é que eu devo dizer? 3 palavras simples. Você vai dizer para esta pessoa que você ofendeu: eu errei, me perdoe, eu amo você. Eu falhei com você, me perdoe, eu amo você.
Faça esse exercício. Você falhou com alguém? Você falhou com a sua esposa? Você falhou com o seu marido? Você falhou com os seus pais? Você falhou com os seus filhos? Com um amigo? Com quem que você falhou? Hoje você pode acertar. Primeiro confessar diante de Deus. Pai, tem um problema aqui. Eu tenho uma dívida, tenho uma pendência. Tenho uma dívida, tenho uma pendência. Eu confesso diante do Senhor. E depois você vá com o seu irmão, entre ti e ele só. E diga, se você falhou, eu falhei. Me perdoa. Eu amo você. Ah, mas e se a pessoa não aceitar o pedido de perdão? Tem gente que não aceita. Não tem problema. Você fez a sua parte, você está livre. Você está... Deixa ela tratar com Deus. Deus vai tratar com ela. Deixa ela com Deus. Porque Deus vai trabalhar no coração desta pessoa. Mas ao fazer isso, restaurar os relacionamentos, nós vamos ficar completamente livres diante de Deus, queridos. E aí a gente pode orar. Aí sim nós podemos orar. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Agora tem sentido. Você consegue entender a oração do Pai Nosso? Como ela é profunda? Agora faz sentido. Agora sim a gente pode usufruir da magnitude do perdão de Deus, porque nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram, aqueles que prejudicaram a gente. Há pessoas nesta manhã, nesse dia, que estão com feridas no coração, feridas abertas. Há pessoas assim, trazendo mágoas. E vou dizer mais, mágoas de muitos anos. Situações que não foram acertadas. Mas hoje é dia de libertação. Pessoas que estão doentes no seu corpo físico. E essa doença é fruto de falta de perdão. Você não consegue enxergar isso? Você vive doente. Tem gente que vive doente. Você já viu gente assim? Sempre quando você fala, cadê o fulano? Está doente. Ah, coitado, ele está doente. Ai, coitada, ela está doente. Sempre doente. Ai, ela sofre tanto. Como ela sofre? Porque ela está doente. Às vezes isso tem a ver com esse tema que nós falamos. Com a questão do perdão. Pessoas que muitas vezes estão numa crise de ansiedade. Pessoas que estão com depressão. E às vezes com um nível de depressão profunda. Com um nível de estresse grande. Porque não perdoaram. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Hoje é dia de libertação. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Hoje é o dia que você vai liberar essa pessoa do seu coração. Hoje é este dia. E você vai dizer, Pai, eu fui muito ofendido. Eu fui muito ofendido, mas eu quero agora liberar essa pessoa. Eu quero abandonar essa dívida. Porque eu aprendi nesta manhã que o perdão é uma decisão. E eu decido hoje perdoar. Vou soltar, vou liberar. Vou abandonar essa dívida. Que seja assim para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus seja louvado nesta manhã.